Fala, meu segundo ano! Tudo bem com vocês, galerinha? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa é a nossa última aula do ano. E, como não se podia deixar de ser, temos matéria nova. Por que não, né? Mas que tirar a última aula eu sei, gente, mas ainda tem aí conteúdo, né? A gente teve um ano bem diferentaço aí, né? Com certeza no ano que vem faremos algumas revisões para a gente checar esse conteúdo e vida que segue, não é verdade? Então vamos lá, eu vou começar a unidade número 3 e nós vamos falar na página 178, ok? 178 da unidade número 3. Vamos falar sobre o tema preposições de tempo e outros usos, né? Então, preposições de tempo, de lugar, vamos falar também dos collocations, vamos ver o que é um collocations e vamos trabalhar com collocations com esses 4 verbos aqui, o make, o do, take e get, tá certo? Então vamos lá. Referência de tempo ou temporal, né? Então temporal não é uma chuva também, né? Porque está relacionado ao tempo. I'll be done by 6 p.m. Né? Terminarei até às 6 da tarde. Né? Então, esse by aí é uma preposição. Nós estamos trabalhando agora com preposição. A primeira preposição aí é by, que é uma preposição de tempo, para dizer antes de tal hora ou até tal hora. Fechou? Vamos no próximo. They were married for 10 years. Eles foram casados por 10 anos. Ó. Então, por 10 anos aí é o for, a preposição correta. Vamos em mais um. Brits work from 9 to 5. Os britânicos trabalham. Então, olha aí como é que eu falo. De tal hora até tal hora. From um número to outro número, certo? Então vocês viram que em cima eu coloquei até às 6 horas, era o by, que é antes da. Agora, de um até outro, já não é mais o by, vai ser o from e o to. Então são expressões aí diferentes. Próxima. They developed a close relationship through the years. Então, eles desenvolveram um relacionamento próximo através dos anos. Through the years. Pelos anos. Fechou? Bem, outra. The shop is closed between 1 and 2 o'clock. Então, a loja fecha ou está fechada entre 1 e 2 horas. Então tá aí uma outra expressão aí, que é o between, entre 1 hora e outra hora. E a próxima, everyone had to work against the clock to finish the project in time. Então, todos tiveram que trabalhar contra o tempo, ó, contra, against, certo? Para terminar o projeto no prazo. Vamos para mais uma aí. Referência espacial. Referência em relação a lugar. Porque em cima foi tempo. Agora nós vamos trabalhar com lugar. The table by the window. Então a mesa próximo, perto, ao lado da janela. For 10 km, por 10 km. Mesmo esquema, ó, de Sydney até Melbourne. Mesma coisa que é com tempo, também é com lugares. De Sydney até Melbourne. Look through the window. Olhe através, pela janela. Então, através do tempo, através de um lugar. Então, através da janela. Between the pharmacy and the bakery. Entre a farmácia e a padaria.
Então nós temos aí as mesmas expressões, né? São as mesmas, ó. Lean against. Então incline-se contra a parede, né? Ou incline-se, encoste na parede, encoste-se na parede. Deixa eu só verificar se vocês... Ah, vocês não estão vendo, ainda bem que eu percebi para arrumar. Tá aí, certo? Então, mais uma. The children run around the table. Correr, run, around, é isso aqui, ó. Só o round é um círculo, around é em círculo. Então, é correr em volta da, ao redor da mesa. Tão importante, deixa eu mudar a cor aqui, tão importante quanto a associação das preposições à ideia de tempo ou de lugar é sua combinação com determinados verbos, adjetivos e substantivos, semelhante à regência verbal e preposicional do português. Veja os usos a seguir. Bem, verbos, substantivos e adjetivos que pedem a preposição to. Então, verbos, substantivos e adjetivos que pedem a preposição to. Então, obrigatoriamente vai entrar aí o to, certo? Depois desses verbos, depois desses substantivos e depois desses adjetivos. Isso chama regência. O que é uma regência? Regência vem de reinado, de rei. O rei é aquele que manda. Então, na regência, pessoal, não há discussão. Aquela palavra, aquele verbo, aquele adjetivo ou aquele substantivo, ele vai vir seguido do to, por exemplo, e não tem um porquê. Então não adianta falar assim, mas teacher, o to não é o para. Por que tal, por exemplo, talk to e fale com, né? Mas o to não é com. Pois é, o to não é com. A questão não é o que o to é. A questão é qual é a preposição que segue o verbo talk. E a preposição que segue o verbo talk é o to. Então, a gente tem que falar o português correto, falar com alguém, certo? Mas em inglês é regência, o rei mandou, tem que seguir. A mesma coisa, por exemplo, ó, listen to. Em português, eu digo escutar música. Eu não digo escutar para a música. Eu digo escutar música. Não tem nada em português. Em inglês tem. Em inglês, o listen, obrigatoriamente, tem que vir seguido do to. E a mesma coisa é o speak, né? Falar com. É o go, ir ao. É o come, vir para ou vir a. É o return to, retornar para, drive to, dirigir para, né? Ou ir de carro para, levar alguém para ou a, que é essa, né? Crase aí, viajar para, aqui em português também é, né? E get to, vá para a estação de trem ou chegue na estação de trem. Então a maioria aí também no português segue o to, né? Segue o para. É só o speak, o listen e o talk, que são mais diferentões aí. Bem, adjetivos que devem obrigatoriamente seguir o to. É o welcome to. Em português é bem-vindo ou bem-vinda a ou ao alguma coisa. Não tem jeito. Em inglês tem que vir seguido do to. Obrigatoriamente. Correto? Vamos lá que não acabou. Tem mais. Dan is married to. Olha aqui, um outro caso. Ó. O Dan é casado com. Só que depois do married, eu preciso usar o to. Assim como depois do similar. Parecido com. Similar to. Certo? Tem que usar o to. Não adianta. E depois de substantivos. A journey to. Mas é tranquilo que é um trajeto até, uma viagem para. Né? On the way to. No caminho para o trabalho, então eu também falo para aqui, um convite para, invitation to, solução para, solution to, reação, a reação deles ao vídeo, em relação ao vídeo, ó. Então aqui já é diferente.
A resposta para a sua pergunta, eu também uso to, então não tem nenhum segredo aí, porque em português eu também uso o para. O problema é quando não se usa. Vamos agora trabalhar com expressões, que pedem agora a preposição on. E não mais o to. Então essas, obrigatoriamente, você deve segui-las de on. Então, ó, I went on. Eu fui em uma, né? Então, on. Depois do go é o on. Tourist wants to go on. De novo, né? Turistas querem fazer uma excursão. Going on a cruise. Fazer um cruzeiro. Estamos de férias, ó. On holiday. Ou então on vacation. Há negócios, né? Nós viajamos a negócios. On business. É obrigatório. Na televisão. On television. Então, isso são expressões, galera. Não adianta querer entender expressão idiomática ou expressões do idioma, você não entende. Você memoriza e pronto, tá? Porque se você entender, se você tentar entender, você fica maluco, ó. Olha mais. Na internet, on the internet. No telefone, on the phone. De dieta, ó, on a diet. Certo? Em greve, on strike. Em chamas, on fire. A pé, on foot. Porém, eu digo de carro, by car, by train, by airplane, by bike e etc. Só pé que é on foot. Fechou? Expressões, vamos mais, ó. Expressões, só que agora as que pedem at, a preposição at. Então nós já vimos o to e já vimos o on. Agora vamos ver a preposição at. She left home at. Então, ó, at the age of 18. Aos 12 anos. Então, aos, para a idade, eu digo at. They were going at. Então, eles estavam indo a 110 km. Repara que sempre está ligado a número, a preposição at. Ó, a 210 graus Celsius. Ó, bake the cake at. Então, aos 100 km, aos 10 graus, aos 18, números estão ligados à preposição at. Expressões. Esse daqui é uma das coisas mais difíceis que eu acho. Expressões que pedem a preposição ou at ou by. Pode ser qualquer uma das duas? Sim, qualquer uma das duas. Vou fechar a porta aqui, porque o ar-condicionado está ligado e estou com frio. Então, vamos lá, embora esteja um baita de um calor. Então, olha só, com o adjetivo surprised, eu posso falar surprised at ou surprised by, com o mesmo significado, surpreso com. Então, pode ser os dois. Shocked também, at ou by, chocado com. Reparou que nenhuma das duas a gente usa em português, que em português seria o with, que é o com, né? Maravilhados com também, ó, amazed at ou by. Astonish também, que é o muito surpreso, né? Chocado também. At ou by. Então essas, qualquer uma das duas pode. Só não pode usar a mesma do português, que é o with, que é o com. Substantivos, mais expressões que pedem o by. Então quando eu quero falar assim, ó, a mão, então essa peça foi feita à mão, by hand. Por engano, by mistake. Por acidente ou acidentalmente, by accident. Por acaso, ó, by chance. Pelo correio, by post. Além disso, como eu já falei lá atrás, mas aparece de novo, os meios de transporte, eu uso o by, com exceção do pé, que é on foot. Todos os outros é by, ó. De trem, by train. De avião, by plane. De ônibus, by bus. De barco, by boat. Certo? Então, é sempre assim. By sea. Cadê? By air, ó, pelo ar, pelo mar. Beleza? Além disso,
O buy, ele também pode ser usado na voz passiva. Aí é igual ao português, porque um dos significados do buy é o por, né? Então, por alguém. Então, ó, um livro escrito, ó, A Book Written by Virginia Woolf. Um livro escrito por Virginia Woolf, certo? Um filme de Anna Millward, ó, The Second Mother é um filme de, certo? Anna Millward. Isso aparece bastante nos letreiros, né, dos filmes, quando começa ou quando termina. Uma história de fulano de tal, escrito por fulano de tal. Aparece bastante isso daí. Tá certinho? Estamos praticamente chegando no final. A gente ainda tem tempo. Collocations, galera. Vamos entender o que são collocations, porque o conteúdo de hoje é aquele conteúdo para terminar a aula e você falar assim, Jesus, meu pai do céu, o que foi isso? E eu entendo que realmente não é fácil. Collocations com make, com do, take e get. O que são collocations? Você sabe o que são collocations? São combinações possíveis ou previsíveis de palavras. Então, é quando uma palavra se encaixa com a outra e ela combina ali. Tem explicação? Não tem explicação. Então, há naturalmente inúmeras maneiras de combinar vocábulos, mas algumas combinações são mais comuns e mais prováveis que outras. Então, o verbo do, fazer, e o verbo make, fazer, né, os dois são traduzidos como fazer, formam uma grande diversidade de expressões e os significados vão além desse sentido mais frequente. São formas fixas, ou seja, o que é com do é sempre com do, o que é com make é sempre com make. Mas aquela coisa que eu falei, Jesus Cristo. Então, como o do é fazer e o make também é fazer, então se criou convenções. Olha, essas expressões elas são sempre com do. Olha, essas expressões são sempre com make. E aqui a gente tem uma lista, ó. Então, por exemplo, do the dishes é lavar a louça. Do the shopping, fazer as compras. Do a favor, fazer um favor. Então aqui eu tenho uma lista de collocations. Da mesma forma que eu tenho com make, ó, fazer uma escolha, não é do, é make a choice. Fazer uma reclamação, é make a complaint. Tomar uma decisão, é make a decision, certo? Criar uma desculpa, make an excuse. Fazer amigos, make friends, certo? Cometer um erro, make a mistake. Então é aquilo que foi falado acima. O que é de do é de do. O que é de make é de make. Tem uma explicação lógica? Não. Não tem. Não tente entender a lógica disso, porque a lógica é não ter lógica. É exatamente isso. Lá na outra página, galera, na 184 agora, nós temos, da mesma forma que a gente acabou de ver collocations com o do e com o make, nós também temos collocation com o take e com o get. Então isso é legal de você saber, porque senão você comete, quando você começa a aprender inglês, você comete erros muito grotescos, né? Então, por exemplo, fazer um curso, né? A gente fala em português, fazer um curso. Em inglês eu não falo do e nem make a course, eu falo take a course. Então é isso que é o problema, né? Tem que tomar cuidado aí para você fazer um intervalo, take a break e não make ou do a break, tá certo? Então tem que tomar cuidado aí. Então expressões com take são expressões, não adianta, tem que decorar. Take a bath, take a shower, take a bus, a train, take a look, take a nap, take a photo, e etc, etc, etc. Da mesma forma, meu telefone está tocando, mas eu não vou parar agora. Da mesma forma que o get, ele também tem as collocations dele. Então, por exemplo, arrumar um emprego é get a job. Ficar nervoso é get angry. Ou se divorciar, get divorced. Ou se perder, get lost. Ou se casar,
get married e assim por diante, certo? Ó, ficar grávida ou engravidar, get pregnant. Fechou? Então, expressões com o take, expressões com o get, certo? Então, a gente finaliza a parte gramatical aí dessa unidade. Zeramos, certo? Importante você entender, collocation não tem explicação. É assim porque é, tá certo? Não tentem entender por que é get, por que é take, porque é o do e não é o make, porque isso só vai deixar vocês malucos. Então, tentem memorizar. Para quem aprende inglês, para quem quer falar inglês, isso para a gente já é um negócio muito comum, porque para a gente soa estranho você falar assim, take a decision, não, make a decision, ok? Do a mistake, do a mistake? Não, make a mistake. Então, para a gente é natural isso, porque quando a gente escuta, soa estranho. Então, para quem tem muito contato com inglês, você começa a perceber que o negócio está estranho. E isso é legal, quando você chega nesse ponto, é porque você está chegando perto da fluência, né? Você fala, fazer lição de casa, make homework. Não, eu sempre escuto falar do homework. Ah, verdade, do homework. Então faz todo o sentido aí. Mas isso leva um pouquinho de tempo. Então, pedir para vocês memorizarem todas essas expressões aí, eu sei que é uma loucura. Vocês devem fazer o quê? Ler muito, escutar muito inglês, assistir séries em inglês, porque isso vai fazer com que você se acostume. Existem livros de 200 páginas só sobre collocations, é impossível de você memorizar todas elas, né? Então é a prática, é o bateu errado no meu ouvido, tá estranho, não é assim não. Fechou? É isso, galerinha. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Bom final de ano para vocês. Estamos juntos, até o ano que vem. Kisses, hugs and bye bye.